A Raquel. Ah, tá. Cigana Carmencita. 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 Ah, sério, minha mãe? Não dá pra vir sem chapéu, não? Começou. A saga do chapéu. Não dá pra vir sem chapéu? Pô, cigana de chapéu? Tá, obrigado. Obrigado, minha mãe. Tenho que fazer chapéu. A senhora pode usar o chakra da garganta para poder conversar com a filha. Salve, boa noite. Boa noite, minha mãe. Como vão? Bem. Minha filha deixou as perguntas. Sim. Ela escreveu assim. As perguntas são: qual a ligação entre nós? Você pode falar um pouco sobre a história dela? Como me conectar melhor com ela e se vamos trabalhar juntas? Vamos trabalhar juntas se você quiser, que a gente trabalhe junta, né? Depende muito do que você quiser. Porque às vezes a pessoa não quer trabalhar junto com a gente, né? Acontece, tá tudo bem. Às vezes a pessoa não quer dar caminho, por exemplo, para oráculos, que é um dos caminhos que eu trabalho, por exemplo. Não quer. E tá tudo bem, não me importo, né? Então, se você quiser trabalhar comigo... Ela disse que quer sim, muito. Ah, então ótimo. Então aí a gente vai trabalhando junto. Um dos processos que eu trabalho é o oráculo. Então talvez fosse bom você começar a pensar em oráculos, né? Qualquer oráculo que você quiser, eu te ajudo. Cartas são os mais fáceis, né? São os mais fáceis de aprender. Mas tem outros oráculos, né? Tem outros oráculos. Então, vai muito da escolha dela, né? A nossa ligação, ela é espiritual, no sentido de a gente se conheceu do lado de cá, vamos dizer assim. Quando eu já estava morta, eu e você. E aí a gente se conheceu aqui na colônia. Eu fui pro mesmo buraco que você foi numa outra vida. E aí a gente se encontrou lá e meio que se ajudou. Porque de certa forma você tinha alguns conhecimentos diferentes do meu, né? Digamos que você tinha passado por coisas diferentes que eu, né? Mas a gente acabou indo pro mesmo umbral, vamos dizer assim, que era um umbral da revolta. Um umbral da revolta. Dos que ficam revoltados por se sentirem injustiçados na vida, sabe? E aí você me ajudou a entender algumas coisas e eu ajudei você a entender algumas coisas. Você continua encarnando e eu fui para a escola de entidade, vamos dizer assim, né? Para academia. Para academia. Para academia dos espíritos que não podem mais encarnar. Que vocês acham que talvez seja bom, né? Mas não necessariamente. É complicado quando a gente termina nossa caminhada no encarnando, porque a gente não consegue resolver alguns... Vamos dizer assim, por exemplo, eu tive filhos. Meus filhos continuaram encarnando. Eu não encontro eles. Então, eu me lembro deles, porque eu permaneço sendo Carmencita, né? Consciente de que eu perdi meus filhos e que eu não vou poder vê-los pela eternidade. É ruim. Nem quando eles desencarnam? Nem quando eles desencarnam. Talvez quando nós terminarmos de resolver algumas pendências, eu receba a permissão de estar com eles. Mas não é certeza. Porque qual é a grande questão de ser na entidade? É justamente que você tem uma vida sua eterna. Sim. Né? Porque você morre, você vai morrer e você vai deixar de ser quem você é hoje. Sim.
E você vai ter outras vivências, vai resgatar outras relações, né? Agora, quando a gente é uma entidade, a gente vive para sempre naquela vivência, com aquelas dores, com aquele sofrimento, com aquela história triste. É por isso que por isso que o Herê, a gente diz que é uma das entidades mais sábias. Porque o Herê, ele é uma criança. A vida dele, que ele vai continuar revivendo várias e várias vezes, é a alegria de ser criança. Sim. Sem compreender os sofrimentos da vida, né? Sem compreender as... Acho que compreender até compreende, mas não sente, não revive isso. Isso. Porque a criança, ela entende a fome, por exemplo. Mas ela lida com a fome de uma outra forma. Então, a criança, ela vai falar assim, eu morri de fome, mas agora eu posso comer feijão. Não é? Agora, eu não, eu continuo sentindo as coisas muito parecidas com vocês. Então, foi nessa condição que a gente... Sim, estava sonhando, certeza. Foi nessa condição que a gente viveu, se encontrou, né? Viveu não, se encontrou. Né? Ela perguntou de qual cidade a senhora era, minha mãe. Eu era do Chile. Eu era de um lugar no Chile. Eu não vou conseguir dizer a cidade, porque essa menina não entende de geografia bosta nenhuma. Então, não vou conseguir dar. Não vou conseguir dizer. Que falta o repertório que faz. Geografia física. Não vai ter. Não vai ser possível. Mas é no Chile. Era no Chile. América Latina. Ela sabe onde é o Chile. Ela sabe que o Chile tá ali onde tem uns negócios que neva. E ela sabe que tá do lado de lá do continente. Isso. Extremo. É o país maior em extensão norte-sul. É o que é compridinho. Aquele que é compridinho. Porém ele é estreito. Ok. Seu Tranca-Ruas falou do oráculo da água. Como é? O oráculo da água. O oráculo da água, ele também é usado como oráculo do espelho. É junto, vamos dizer assim. Você vai fazer... Não posso explicar. Você vai começar a treinar assim. Eu não quero ficar falando muito, porque eu não quero que os outros comecem a inventar de fazer, né? Eu vou te explicar como que é e depois eu vou passar para essa menina e essa menina passa para você no particular. Não é? Mas basicamente melhor, né? Melhor, né? Sobreviveu, Mas o oráculo do espelho, você vai usar o espelho como uma forma de ver coisas que vão te trazer clareza, né? Só que o problema do oráculo do espelho é que você precisa estar bem emocionalmente, porque às vezes o que você vê no espelho mexe psicologicamente, né? Porque o espelho deforma a gente, né? O espelho deforma a gente. Então, tem essa questão. Mas depois a menina ensina, eu vou ensinar a menina, falar pra menina como que faz, e você faz. Não é uma coisa que vai funcionar de primeira, tá? É uma coisa que demanda tempo, estudo. Aí, o que mais que ela perguntou? Ela faz a pergunta, eu acho que eu me perdi. Ela perguntou a cidade, se vocês vão trabalhar juntas, se vocês conheceram o vínculo, como ela faz para se vincular melhor com a senhora. Se vincular comigo, a melhor forma mesmo é através dos estudos dos oráculos, que a gente vai conversar. Uma forma de você conseguir mais fácil, antes de você começar a usar o oráculo do espelho, é pelas cartas, porque as cartas são as mais fáceis de entender, né? Não é muito difícil, é fácil de achar informação, né? Tá com soninho. É fácil de achar informação, né? Então, talvez seja uma forma boa de você começar esse estudo seu, né? Uhum. O que você acha, filho? Eu acho sim, as cartas é o mais simples.
né? É bom começar do iniciante ali. Porque aprender a lidar com a evidência, com os pensamentos, as questões oraculares, demanda bastante um entendimento da linguagem oracular. Sim. E aí vai ser mais fácil você começar a entender como que os oráculos conversam com você através da carta, que é mais fácil, para depois você ir pro espelho, que é bem mais complexo. É mais difícil. É mais difícil. E o espelho, ele mexe muito também com o psicológico seu. Então, ele é mais complexo. Eu moro em apartamento, então eu vou sapatear, dançar catinha de salto alto. Colocar o salto mais barulhento que eu tiver. Exato. Eu fiquei feliz que tinha um companheiro comigo do banheiro do outro lado. Esse cara é praticamente ao mesmo tempo. Pode ser de cima também. Ela tem outra pergunta? Ela disse que vai começar a estudar, minha mãe. Deixa eu ver. Acho que só sobre se a senhora podia falar sobre a sua história. A ligação, a sua história, como se conhecer melhor, se vão trabalhar juntas, de que cidade do oráculo da água, foram as perguntas até agora. Tá. A minha história foi... Eu não sou exatamente uma cigana daquelas ciganas assim. Eu sou de família cigana, eu não era exatamente uma cigana. Mais parecido com esses ciganos que vocês encontram hoje, sabe? Esses ciganos que vocês encontram na internet aí, fazendo vídeo, dançando. Esses ciganos que são descendentes de cigano, que são filhos de cigano, mas que não necessariamente vivenciaram a diáspora, né? Então, assim, eu já nasci no Chile, porque meus ancestrais saíram da Europa e foram para o Chile. Então, eu não viajei até o Chile, né? E eu sofri muito, obviamente, porque, querendo ou não, eu era uma descendente de cigana. Eu continuava sendo uma descendente de cigana. E eu vivia muito de oráculos, né? Eu era verdadeira sempre? Não, às vezes eu falava o que era conveniente de se falar, né? Claro. Acho que todo cigano faz isso, os espertos, pelo menos. Então, eu tive uma vida muito simples, comum, assim, vamos dizer, mas muito sofrida, porque eu tive meus filhos, tive que sustentar meus filhos, o meu marido morreu de doença, aí eu tive que arcar com as responsabilidades de 4 filhos sozinha, né? Tive outros amantes, outros amores, mas nenhum deles assumiu comigo a responsabilidade de uma paternidade, né? Porque homem não faz isso ainda hoje, quem dirá na época em que eu vivi. Então, tinha muito essa coisa. Aí eu tive muito contatos com os povos originários do lugar, né? Que me ensinaram muita coisa, que me ensinaram muitas medicinas, que me ajudaram muito, porque quando a gente está numa situação de marginalidade, a gente é marginal todos juntos, né? Sim. A gente acaba sendo marginal todos juntos. Então, no final, quem acabou me ajudando mesmo nos meus processos nem foi a ciganada nesse processo. Porque nessa época na época que eu vivi, já era cada um por si, né? Foram mais os povos originários lá da região do Chile. E aí eu morri muito raivosa de achar que culpar o mundo, sabe? Culpar o mundo dos sofrimentos que eu tive. É claro, o mundo tem culpa em alguma medida, sim. Mas não é exatamente a culpa que eu tava carregando comigo. Não era aquela culpa direta, sabe? Não era uma coisa assim. O mundo tem culpa, mas o meu vizinho não tem necessariamente a culpa, sabe?
Então tinha muito essa relação. Eu morri nova, relativamente nova. Meus filhos ficaram sendo cuidados pelas mulheres dessa comunidade que eu vivi. Ela quase consegue falar o nome dessa comunidade. Parece Guaxupara, alguma coisa assim. A Laura disse que o nome desses povos originários é Mapuches. Ah, isso. Vivi com eles, me acolheram. Não precisavam, mas me acolheram. E aí, no processo de entender o meu umbral, eu entendi isso, que para cada pessoa má que existe no mundo, existem muitas pessoas boas. Existem muitas pessoas boas. E por isso que eu não preciso carregar comigo precisava carregar comigo esse ódio pela humanidade, sabe? E aí eu consegui transformar isso numa ferramenta de cura para mim e para todos os outros, né? Para todas as outras pessoas aí que encontro e tudo mais, né? Então eu sou uma cigana que foge um pouquinho do padrão, né? Que tem muito essa ideia dessa ciganada que fogueira e não sei o que, não necessariamente é que eu sou a cigana da fogueira. E se eu tiver uma fogueira eu vou dançar, mas assim, a minha ferramenta principal de trabalho não é a fogueira, sabe? Não é a fogueira, não é a tiçara, não é, sabe? É muito mais mesmo essa relação com os indígenas. É muito mais fácil para eu trabalhar com os indígenas, dentro dos conhecimentos indígenas, porque eles me ensinaram muito mais do que os ciganos. Porque quando eu nasci, a tradição já tinha se desmisturado, sabe? Já tinha se perdido um pouco essa tradição cigana do clã e tudo mais. Tanto que meu marido morreu e não foi os ciganos que me acolheram, né? Não foi minha mãe, minha avó, mesmo porque não tinha. Laura tem uma amiga chilena. O senhor Tranca-Ruas falou que a senhora é uma bruxona. Eu sou. Modéstia à parte, eu sou. Eu sou. Mas eu sou uma bruxona justamente porque eu fui acolhida por mulheres muito fortes, bruxas muito fortes que me auxiliaram e me ensinaram. Então, eu tenho muito conhecimento de erva, né? Muito conhecimento Oráculos que a senhora fala? Dos oráculos, de pensamento, de coisas oníricas, sabe? Achei que a Maia tava pentelhando ainda. O Hades, vai falar. De coisas assim. Entendi, minha mãe. Bruxesca. Bruxesca. Ela tem bem cara de chilena mesmo. Dessas pessoas. Minha mãe tem um anguino que me mochilão. acompanha. A senhora conhece? Sim, conheço, mas não posso falar dele. Ele é com você. Se eu me meter a falar dele, ele pode ficar meio bravo. Ele é bravo. Ele não é bonzinho, não. Ele é bem bravo. Mais bravo que o Exu. Mesmo porque ele não é uma egrégora assim tão forte, né? É uma relação meio... É um outro rolê, vamos dizer assim. Ela entende. Oh, meu Deus. Ativar o modo turbo. Entidade que tem muito detalhe, daí ocupa mais tempo. Trabalho. Eu vou outra dúvida.
Ela tinha perguntado ali em cima se pode chamar a senhora quando precisar. Claro, sempre que precisar. Sempre que sentir necessidade de um auxílio, né? De fazer uma conversinha emocional, de lidar. Porque é bem isso. O oráculo do espelho lida muito com questões psicológicas e emocionais. O oráculo do espelho, ele lida com coisas suas. É parecido com a ayahuasca, vamos dizer assim, sem a parte de você Morrendo, passando mal. Exato, sem você estar morrendo ou passando mal. Mas ele tem essa parte de que você vai lidar com as tuas coisas e o oráculo, os símbolos vão vir a partir dos teus símbolos. Uhum. Então, assim, você precisa estar bem. Então, a pessoa vai vir te pedir uma ajuda em relação a uma gravidez, por exemplo. Você vai ter que lidar com os teus traumas relacionados à maternidade para você conseguir chegar na conclusão do que é o problema da maternidade, da gravidez, na pessoa que você está lendo. É um oráculo bem difícil. Ele é um oráculo parecido com o onírico, parecido com o do sonho, que no sonho às vezes você tem que enfrentar, mergulhar no seu inconsciente para você conseguir entender a mensagem. Então ele é um oráculo que assusta um pouco. Assusta um pouco. Se você não estiver preparado. Porque você primeiro tem que aprender a lidar com as tuas sombras para você depois conseguir lidar com as outras. O Ares. Ele arranhou? Ele vai com força. Tem que cortar a unha deles. Tem que cortar a unha deles. Eu quero te passar um aqui. Ai, meu Deus, machucou muito? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, ele caiu com a tela pra cima. O que caiu? O celular da... Machucou muito, Rodrigo. Nossa. E ele já foi arranhado pelo Snape. Olha esse corte aqui. Meu Deus do céu. Sim. Então tem muito essa questão do psicológico. Porque você vai ficar lá e você vai fazer a pergunta e o espelho vai te abrir a sua alma. E se você não estiver bem equilibrada para lidar com isso, Complicado. assusta. Sim, ela mesmo comentou, bem complicado. Assusta. O nome do suco é sapo cururu? É. O que é sapo cururu? O nome do suco. Sim, é sapo cururu. Tudo bem? Uhum. O que foi? A cartinha. Mas é um oráculo muito bom, porque você cura os outros e se cura. Por isso que o Tranca-Ruas falou. Porque é um oráculo que você faz 2 em 1. Você se cura e cura os outros. Ah, me ensina! Não, só pessoas que têm isso no caminho, que precisam aprender. Não dá para simplesmente sair falando para qualquer um fazer. Ele sabe. Ele sabe. Ok, também. Eles... Empolgou. Então tem que saber que tem coisa que não é pra todo mundo. E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Para esse oráculo, você tem que pagar a pergunta e pagar a sessão de terapia do oraculista. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque você tem que... Por isso que não é qualquer um em qualquer momento que pode trabalhar com ele. Porque se você for tentar fazer o que você não... Você mergulhar em coisas que você não tá pronto, não é muito bom, né? Não é muito legal. Então a gente precisa mesmo ter essa ideia, esse... Porque você lida com sombrinhas, né? Agora, assim, quando você tá... Assim como o Daime, quando você tá bem resolvido, você sofre menos. Uhum. Você sofre menos.
Mas deu meu tempo, né? Né, menina? Deu meu tempo. Uhum. Então, salve pra vocês. Fiquem bem, vocês, hã? Salve. Salve. Se cuidem vocês, hein? Todas vocês. Façam as coisas com consciência, né? Com amor, né? Principalmente com amor, né? E entendam que nem sempre o sofrimento que a gente tem na vida, ele pode ser justificativa para você sair odiando tudo e todos, né? O mundo não é fácil, mas se a gente ficar com muito ódio, ele torna ainda mais difícil, né? Sim. É muito mais difícil, porque quem é pau no cu, quem é o filho da puta, ele não tá sofrendo pelo teu ódio. É. Você tá sofrendo sozinho, né? É um veneno que você toma sozinho, certo? É, então não vale a pena mesmo. Se sentir ódio de filho da puta resolvesse alguma coisa, não existiria filho da puta. É exatamente isso. Daí quem sofre que é você, né? É você que acaba sofrendo. Então não vale a pena. Sim? Isso também é muito importante para minha filha. Então salve para vocês. Se cuidem, hein? Salve. Salve, minha Minha mãe. mãe.